computador liga, mesmo se não tiver essas placas aqui. Um exemplo dessas placas aqui é por exemplo, o computador assim de gabinete, que não seja um notebook, normalmente ele não vai vir com drive de Wi-Fi nem com drive de Bluetooth. Você não vai ter esses dois recursos. Normalmente computador a gente usa cabo, o cabo de rede para usar a internet. Então, se você quiser adicionar essas funcionalidades no seu computador, você usa as plaquinhas, são os drives de Bluetooth, de Wi-Fi. Tem alguns que vêm junto, com os dois juntos, com Wi-Fi, com Bluetooth, e tem alguns que vêm com essas funcionalidades separadas. Isso daqui é muito importante para vocês não começarem no escuro, vocês não darem nenhum tiro no escuro, as torres e os parafusos. A torre é isso aqui, e os parafusos, obviamente, é isso aqui. E qual a importância disso? É para você prender a sua placa-mãe no gabinete. Por que a torre é tão importante? Por que não só usar os parafusos? Porque se você botar a placa-mãe aqui diretamente no gabinete sem botar a torre, a placa-mãe vai ficar em contato com essa parte aqui. Ela vai ficar encostada nisso aqui do gabinete. Isso aqui, se eu não me engano, é alumínio, e alumínio é condutor de eletricidade. Então, a placa-mãe pode dar um curto e você perder sua placa-mãe. Então, você tem que botar, ó, a torre é isso aqui, ó. É isso aqui, que vai deixar a placa-mãe numa alturazinha assim, que não vai ter contato com o alumínio do gabinete. Entendeu? Então, assim, são detalhes que são muito importantes. O processador. O processador, ele é o cérebro do computador, entendeu? Ele é o responsável por fazer todas as atividades do computador, entendeu? Então, é bom você ter um processador, você saber qual a necessidade que você tem. É muito importante isso, você saber qual a necessidade que você tem. Que tipo de computador você quer montar, entendeu? Um computador só para estudo, então você não precisa de um computador muito com peças que não vão ter necessidade de você usar, entendeu? Então é bastante importante frisar aqui nesse projeto, nessa apresentação, qual tipo de necessidade vocês têm e vocês vão ter. Essa daqui é a memória RAM. A memória RAM ela serve para armazenar informações que normalmente elas não precisam ser guardadas no computador. São informações de processos. Entendeu? Você abriu uma aba. Você abriu uma aba lá do seu navegador de internet, do Google Chrome, do Opera GX. Então, para ele estar aberto ali, ele vai para ele fica armazenado na memória RAM. E quando você fecha, essa informação é apagada e é perdida. E esses aqui são os tipos de memória RAM que tiveram ao longo do tempo, desde quando começou os computadores de mesa. Que no caso é a DDR, que foi a primeira, a DDR2, que é bem antiga, que não é utilizada até para você fazer tarefas bem básicas. Se a sua placa-mãe, se a memória RAM for DDR2, você vai ter muita dificuldade. DDR3, que já é antigo, já está um pouco obsoleto também nos dias de hoje, mas já quebra um galho. DDR4, que é o que eu tenho hoje em dia, que já é atual. DDR5, que é mais moderna, que eu não vejo necessidade de se ter, se você quer fazer apenas tarefas básicas, é mais para jogo, para um computador de alta performance, esse tipo de coisa. A Optane, ou a M2, que é a NVMe, que é para SSD, eu vou dizer o que é SSD, e a LPDDR. O armazenamento. O armazenamento é
é como se fosse a memória interna do celular. É a mesma coisa, na verdade. Tem a mesma função, não é a mesma coisa, é a mesma função. Isso aqui é o HD, que está cada dia hoje menos utilizado nos computadores. Todo mundo está preferindo usar o SSD, mas particularmente eu acho o HD muito mais seguro de você armazenar arquivos. Para você instalar programas, para você ter uma alta performance nos programas, é melhor o SSD. Isso daqui é o SSD e o HD SATA, que é um cabinho que você conecta na placa-mãe. Ó, isso aqui é uma placa-mãe, como vocês podem ver. Tem aqui tudo aquilo que eu falei para vocês. Os slots da memória RAM, o soquete do processador. Isso aqui é o compartimento da bateria da BIOS. A alimentação de 4 pinos, como essa placa-mãe é mais antiga, é só 4 pinos. A entrada de 24 pinos. Essa daqui não tem... Ah, tá. A entrada PCI Express e a entrada para placa de vídeo. E para você conectar o seu disco rígido, o seu HD ou o seu SSD, se ele for SATA é essa entradinha aqui, ó. Essa entradinha aqui. E esse aqui é o cabo SATA, que você vai conectar aqui. Você vai conectar aqui. E o outro lado do cabo você vai conectar no disco rígido. Então tá, esse aqui é o HD, esse aqui é o SSD e esse aqui também é um SSD, só que ele é um SSD que se chama NVMe. A entrada dele é NVMe, ele é um SSD que tem uma performance melhor, um desempenho melhor. E as pessoas estão optando mais por usar ele, entendeu? As pessoas usam mais o SSD SATA e o SSD NVMe. Eu, particularmente, me sinto mais seguro armazenando meus arquivos no HD, que o HD é mais difícil dele dar problema. O SSD ainda ele dá muito problema e você pode acabar perdendo os arquivos. Fonte de alimentação. Eu vejo muita gente que não tem um conhecimento tão aprofundado em montagem e manutenção cometendo esse erro. A pessoa tá muito comum hoje em dia você montar PC gamer, você montar computador para poder jogar. E as pessoas compram peças de alta performance, compra processador bom, placa-mãe boa, memória RAM top de linha, e quando chega a hora da fonte, a pessoa compra uma fonte genérica, que é uma fonte sem marca, que a carcaça dela é toda cinza, é toda de alumínio, e os fios dela, isso não é bem uma regra, mas é bem comum. Os fios da fonte, eles são coloridos, então eu recomendo que vocês corram o máximo de fonte que tenha fio colorido. As fontes de marca, as fontes boas, ela tem todos os fios pretos. Isso não é uma regra, não é para levar isso muito a sério, mas assim, é uma observação que tem que se fazer. Então, é muito importante vocês saberem disso, que não economizem em fonte. Você pode comprar uma fonte que vai te dar uma segurança por que não seja tão cara. Então tem a certificação das fontes. Aqui, ó, a fonte que eu falei para vocês evitarem, que é essa fonte aí com a carcaça de alumínio, toda cinza, ó. Vocês verem aqui, os fios são coloridos. E essa aqui são as certificações das fontes, que se chama 80 Plus. Isso são testes que são feitos na fonte, é como se fosse o Inmetro das fontes. O Inmetro ele não testa vários tipos de produto para saber se esses produtos são seguros, são de qualidade, para depois chegar até a população. Esse aqui é como se fosse o Inmetro das fontes de alimentação para computador. O que é mais acessível é a 80 Plus Bronze, que é mais barato, que você pode conseguir uma fonte com essa certificação que vai ser o suficiente para te dar segurança, vai te dar muito mais segurança do que essa fonte aqui, que ela não passa a corrente necessária para o computador
entendeu? E muitas vezes, numa queda de luz, ela pode deixar alguma descarga entrar na sua placa-mãe e queimar a sua placa-mãe. O que é importante também explicar para vocês é uma coisa chamada TDP, que é a quantidade de energia que cada peça do computador consome. Não são todas, né? No caso, mais é o processador e a placa de vídeo. Por exemplo, você vai comprar uma fonte de 450 watts. Ela passa 450 watts para o computador. Mas assim, na verdade, ela aguenta até 450 watts. Por exemplo, você somou a quantidade de energia que o processador consome e que a placa de vídeo consome. Se isso deu menos de 450, tá ótimo. Seu computador não vai queimar, sua fonte não vai queimar, não vai danificar as suas peças, entendeu? Então sempre faça isso. Vai comprar processador, vai comprar placa de vídeo, olha o TDP, olha a quantidade de energia que essas peças consomem. Placa de vídeo, isso daqui não é essencial quando o seu computador tem vídeo integrado. Quando o processador do seu computador tem vídeo integrado. É muito comum hoje em dia vários processadores não terem vídeo integrado. Se eles não tiverem vídeo integrado, você não vai conseguir conectar no monitor. Você vai conectar o cabo, tudo lá, e não vai dar imagem nenhuma, porque ele não tem vídeo integrado. Quando não tem vídeo integrado, é obrigatório você ter uma placa de vídeo para você conseguir usar o seu computador. Instalação do Windows. A instalação do Windows antigamente ela era muito mais difícil. Lá quando saiu o Windows 98, até o Windows XP, o Windows Vista ali mais ou menos, você precisava de um CD para você instalar o sistema operacional. Você tinha que ter um CD, você tinha que ter a chave. Até hoje tem, na verdade, para você instalar o Windows. Eu tô aqui mostrando o Windows porque o Windows é mais comum de você utilizar. Hoje em dia, para você instalar o Windows, tudo que você precisa é um pendrive. Você pega esse pendrive, de preferência ele tem que estar vazio. Nem precisa, na verdade. Mas de preferência tem que estar vazio. Você entra num site próprio do Windows, você baixa um programinha, você baixa